Olá, irmãos e irmãs, a paz de Jesus e o amor de Maria. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão feita com o Espírito Santo. E eu disse, Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? Então no meu coração eu ouvi, vamos falar de fé? Vamos falar de fé. E logo me veio, o que é fé? Fé é acreditar, não é verdade? É a escolha que fazemos de confiar. Nós decidimos que aquelas pessoas, elas são dignas de que acreditemos em sua capacidade de fazer ou dizer alguma coisa. Todo tempo nós temos que confiar, acreditar na capacidade do outro. Se vamos no supermercado comprar algum alimento, nós acreditamos que aquele alimento está próprio para consumo. Se nós vamos a um restaurante, nós acreditamos, confiamos que aquelas pessoas que estão ali são capazes de preparar uma boa refeição para nós. Se vamos sair para visitar alguém, pegar o carro, nós acreditamos que ele vai nos levar para o destino. Nós acreditamos que vamos chegar ao nosso destino. Se nós vamos viajar de avião, a gente acredita que o piloto seja capaz de levantar, que aquela aeronave vai levantar voo, que o piloto é capaz de pilotar ela. Então, nossa vida é feita de fé. E partindo dessa necessidade de confiarmos nos outros para viver, precisamos confiar. Vem Deus em nosso auxílio, que não é falho como nós, e transforma essa necessidade em dom. Nos dá o presente da fé nele. Porque só só Deus é onipresente, onisciente e onipotente. E só Ele tem o poder de, através da nossa escolha de crer, nos unificar novamente com Ele, nos deificar. Mas o que é deificar? Nos tornar Deus com Ele. Desce Deus do céu para as criaturas. Ele vem para fazer a nossa humanidade, divinizar a nossa humanidade, nos fazer Deus com Ele, porque saímos dele. E para voltarmos para Ele, precisamos também nos divinizar. Essa é a nossa escolha. A gente precisa escolher, crer, receber. A gente recebe um presente e precisa abri-lo. Não é verdade? Para usar esse presente. Então, nós rompemos essa unidade quando nós decidimos não crer no seu amor. Duvidamos e caímos, nos afastamos, fizemos um abismo entre Deus e nós. E Jesus vem para ser essa ponte que nos liga. Por isso que a fé nesse Deus humanado em Jesus, que é Deus Filho, é necessário para nós, é urgente para nós acreditarmos, confiarmos, ter fé, abrir esse presente dado por Deus a nós. É por isso que nas Sagradas Escrituras, São Paulo diz na carta aos Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu me pergunto, você pode perguntar, Carmen, você não está dizendo novidade nenhuma. Sim e não. Né? Sim, para quem desconhece a riqueza da palavra de Deus, desconhece as Sagradas Escrituras, que é o nosso manual de vida feliz, de paz, de harmonia, de tranquilidade. E não para quem conhece a palavra, mas não a pratica, não a vive. Então, a palavra, aquela letra, é morta em si. Porque se ela não dá frutos, ela é morta. A palavra de Deus cria vida, meus irmãos, quando nós decidimos crer
e agir. Esse crer e agir é quando nós usamos as asas do Espírito Santo para alçar voo de volta para casa, para o céu. Invoquemos esse Espírito Santo para que nos empreste suas asas, os seus olhos, para que venha sobre nós, para que nós possamos crer verdadeiramente, usar nossa fé com poder. Porque para Deus tudo é possível. Porém, precisamos crer, fazer a nossa parte, confiar no Deus de amor. Eu gostaria de ler para vocês a carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 11. Vamos lá? Exemplo dos heróis antigos do Testamento. A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. Pela fé, reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis se originaram do invisível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício bem superior ao de Caim e mereceu ser chamado de justo, porque Deus aceitou as suas ofertas. Graças a ela é que, apesar da sua morte, ele ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado sem ter conhecido a morte e não foi achado, porquanto Deus o arrebatou. Mas a Escritura diz que, antes de ser arrebatado, ele tinha agradado a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se achegar a Ele é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Pela fé na palavra de Deus, Noé foi avisado a respeito de acontecimentos imprevisíveis. Cheio de santo temor, construiu a arca para salvar a sua família. Pela fé, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justificação mediante a fé. Foi pela fé que Abraão, obedecendo ao apelo divino, partiu para uma terra que devia receber em herança e partiu não sabendo para onde ia. Foi pela fé que ele habitou na terra prometida, como em terra estrangeira, habitando aí em tendas com Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Porque tinha a esperança fixa na cidade assentada sobre os fundamentos eternos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Foi pela fé que a própria Sara cobrou o vigor de conceber, apesar da sua idade avançada, porque acreditou na fidelidade daquele que lhe havia prometido. Assim, de um só homem, quase morto, nasceu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como os grãos de areia da praia do mar. Foi na fé que todos, nossos pais, morreram, embora sem atingir o que lhes tinha sido prometido. Viram-no e saudaram de longe, confessando que eram só estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Dizendo isto, declaravam que buscavam uma pátria, e se referisse àquela de onde saíram, ocasião teriam de tornar a ela. Mas não, eles aspiravam a uma pátria melhor, isto é, a celestial. Por isso, Deus não se dedigna de ser chamado o seu Deus. De fato, Ele lhes preparou uma cidade. Foi pela sua fé que Abraão, submetido à prova, ofereceu Isaque, seu único filho, depois de ter recebido a promessa e ouvido as palavras. Uma posteridade com o teu nome te será dada. Estava ciente de que Deus é poderoso até para ressuscitar alguém dentre os mortos. Assim, ele conseguiu que seu filho,
lhe fosse devolvido. E isso é um ensinamento para nós. Foi inspirado pela fé que Isaac deu a Jacó e a Esaú uma bênção em vista dos acontecimentos futuros. Foi pela fé que Jacó, estando para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e venerou a extremidade do seu bastão. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, fez menção da partida dos filhos de Israel e dispôs a respeito dos seus despojos. Foi pela fé que os pais de Moisés, vendo nele uma criança encantadora, o esconderam durante 3 meses e não temeram o edito real. Foi pela fé que Moisés, uma vez crescido, renunciou a ser tido como filho da filha do faraó, preferindo participar da sorte infeliz do povo de Deus a fruir dos prazeres culpáveis e passageiros. Com os olhos fixos na recompensa, considerava os ultrajes por amor de Cristo como um bem mais precioso que todos os tesouros dos egípcios. Foi pela fé que deixou o Egito, não temendo a cólera do rei, com tanta segurança como se estivesse vendo o invisível. Foi pela fé que mandou celebrar a Páscoa e aspergir os portais com sangue, para que o anjo exterminador dos primogênitos poupasse os dos filhos de Israel. Foi pela fé que os fez atravessar o Mar Vermelho como por terreno seco, ao passo que os egípcios, que se atreveram a persegui-los, foram afogados. Foi pela fé que desabaram as muralhas de Jericó depois de rodeada por 7 dias. Foi pela fé que Raabe, a meretriz, não pereceu com aqueles que resistiram por ter dado asilo aos espias. Que mais direi? Irá faltar o tempo se falar de Gedeão, de Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas. Graças à sua fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, viram-se realizar as promessas. Taparam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio de espada, triunfaram das enfermidades. Foram corajosos na guerra e puseram em debandada exércitos estrangeiros. Devolveram vivos às suas mães os filhos mortos. Alguns foram torturados por recusarem ser libertados, movidos pela esperança de uma ressurreição mais gloriosa. Outros sofreram escárnio e açoites, cadeias e prisões. Foram apedrejados, massacrados, cerrados ao meio, mortos a fio de espada. Andaram errantes vestidos de pele de ovelha e de cabra, necessitados de tudo, perseguidos e maltratados. Homens de que o mundo não era digno. Refugiaram-se nas solidões das montanhas, nas cavernas e em antros subterrâneos. E, no entanto, todos esses mártires da fé conheceram a realização das promessas, porque Deus, que tinha para nós uma sorte melhor, não quis que eles chegassem sem nós à perfeição da felicidade. Então, tenhamos, irmãos, fé, uma fé inabalável. Peçamos a Deus, peçamos ao Espírito Santo esse grande dom, essa grande graça da fé inabalável no poder do Senhor, do nosso Deus, para que possamos vencer. A vitória já é nossa, porque nós vencemos com Cristo. Amém.